Olá, pessoal. Estão prontos para embarcar em mais uma jornada incrível pelo mundo do conhecimento? É com enorme entusiasmo que convido todos vocês para o episódio 7 da nossa série sobre Sapiens. Neste episódio, vamos mergulhar na intrigante lenda da Peugeot e descobrir como as realidades imaginadas moldam nossa sociedade de maneiras surpreendentes e poderosas. Vamos explorar juntos as ficções que constroem nosso mundo. Isso desde as grandes corporações até as ideias que definem nações e direitos humanos. Prepare-se para ter suas mentes abertas e curiosidades saciadas, enquanto desvendamos os mistérios e as maravilhas da imaginação humana. Esta jornada promete ser repleta de insights, análises profundas e, claro, aquele toque especial de poesia que vocês tanto amam. Não percam o episódio 7, ative as notificações, prepare seu lugar favorito para assistir e junte-se a nós nesta aventura intelectual. Explode! Vamos juntos entender melhor o mundo em que vivemos e como nós, seres humanos, o construímos com nossas histórias e crenças. Fico olhando a câmera lá da rua. Então vamos lá? A invenção das corporações e a Peugeot. Cara, este subcapítulo começa explorando a ideia de que nossa sociedade é construída em torno de ficções e construtos sociais e como isso se aplica ao mundo dos negócios. A Peugeot, uma das mais antigas e maiores montadoras da Europa, serve como um exemplo perfeito. A empresa começou como um modesto negócio familiar em Valentigne e evoluiu para uma corporação global que emprega centenas de milhares de pessoas. O ponto crucial aqui é entender como uma entidade como a Peugeot existe, certo? Ela é mais do que a soma de seus carros, de suas fábricas e empregados. Ela é uma ficção jurídica, ou seja, a Peugeot existe porque as leis criadas pela sociedade definem e reconhecem sua existência. Isso é semelhante à forma como as religiões criam deuses e demônios através de narrativas e crenças coletivas. As corporações como a Peugeot são uma invenção humana relativamente recente. Antes, os negócios eram indissociáveis de seus proprietários. Se um negócio fracassasse, o proprietário seria pessoalmente responsável pelas dívidas, o que poderia levar a consequências desastrosas. Com a invenção das sociedades de responsabilidades limitadas, foi possível separar a identidade legal da empresa de seus proprietários e gestores. Esta separação tem implicações profundas. Permite que indivíduos assumam riscos empresariais sem arriscar a própria ruína financeira pessoal. Armand Peugeot, ao criar a Peugeot como uma companhia de responsabilidade limitada, deu um passo significativo que ilustra essa mudança. Ele criou uma entidade que continuaria a existir e operar independentemente de sua vida pessoal. Incrível! Esta primeira parte do resumo foca na natureza das corporações e na história da Peugeot, destacando como as realidades imaginadas, sustentadas pela crença coletiva e pelo reconhecimento legal, são fundamentais na estrutura da sociedade moderna. Agora eu mergulhei também na forma como as realidades imaginadas, como a Peugeot, ganham poder e influenciam a sociedade. É como se estivéssemos em um grande teatro, onde todos desempenhamos papéis baseados em um roteiro que todos nós coletivamente concordamos em seguir.
Vamos pensar na Peugeot como um personagem de uma história. Ela foi nascida em 1896, não em um hospital, mas em um escritório de advocacia. Um advogado, seguindo aí rituais específicos, como assinar documentos e cumprir procedimentos legais, deu vida a esta personagem. Isto soa quase como um feitiço mágico, mas é a realidade do mundo dos negócios. A partir daí, a Peugeot começou a atuar no palco econômico global, produzindo milhões de carros e empregando inúmeras pessoas. Essa mágica, minha gente amiga, não é exclusiva da Peugeot. Toda corporação é como um personagem fictício, criado por leis e reconhecido por todos nós. É uma ideia tão poderosa que molda nosso mundo. Quando as Nações Unidas pedem que um país respeite os direitos humanos, estão apelando para outra realidade imaginária, a de que todos os seres humanos têm certos direitos inalienáveis. Assim como a Peugeot, os direitos humanos não são tangíveis, como uma pedra ou uma árvore, mas tem um impacto, profundo em como vivemos. Essas realidades imaginadas são cruciais para manter grandes sociedades funcionando. Sem elas, não poderíamos cooperar em larga escala. Imagine tentar organizar milhares de pessoas apenas com base em relações pessoais e fofocas. Seria um caos. Ao invés disso, criamos regras, leis e histórias que todos entendem e seguem, permitindo que grandes grupos de pessoas trabalhem juntas eficientemente. Essa parte do resumo destaca o poder das realidades imaginadas e como elas são essenciais para o funcionamento da nossa sociedade. Elas não são apenas truques legais ou histórias vazias, mas sim a cola que mantém a sociedade unida, permitindo que façamos coisas que seriam assim impossíveis em pequenos grupos isolados, ok? Podemos examinar como essa capacidade de criar e acreditar em realidades imaginadas é uma característica única e poderosa da humanidade. É crucial, gente amiga, reconhecer que essa habilidade de imaginar coisas que não existem no mundo físico é uma característica exclusiva dos humanos. Não é como se um cachorro pudesse inventar uma nação ou uma corporação. Essa habilidade, minha gente amiga, nos permite colaborar em números que seriam inimagináveis para outras espécies. É como se tivéssemos superpoderes na nossa capacidade de criar e compartilhar histórias. Essas histórias ou realidades imaginadas não são apenas contos de fadas. Não. Elas têm implicações reais e moldam o nosso mundo. As leis, as corporações, as nações, todas essas são invenções humanas e, no entanto, determinam tudo, desde onde podemos viver até como trabalhamos e interagimos uns com os outros. O futuro dessas realidades imaginadas é tão emocionante quanto desafiador. À medida que o mundo se torna mais interconectado e complexo, a forma como entendemos e interagimos com essas ficções será crucial, minha gente amiga, será crucial. Por exemplo, como lidaremos com as implicações globais de corporações multinacionais ou com conceitos emergentes, como a inteligência artificial e a realidade virtual? E aí? Bem, estas não são apenas questões tecnológicas ou econômicas, mas também histórias que estamos continuamente reescrevendo. Minha gente amiga, essa parte do resumo que eu fiz enfatiza a singularidade da capacidade humana de criar realidades imaginadas
e aponta para a importância crucial dessa habilidade no nosso futuro coletivo. Ao entendermos e respeitarmos o poder dessas narrativas, podemos moldar o futuro que respeite tanto as necessidades humanas quanto as exigências do mundo em constante evolução. Este encerramento busca ressaltar o papel essencial da imaginação e da narrativa na continuidade e no desenvolvimento da sociedade humana. Lembrando que, enquanto criadores dessas realidades imaginadas, temos a responsabilidade e o poder de moldar o mundo para as gerações futuras. As realidades imaginadas são incrivelmente poderosas, sério. Elas não apenas existem nas páginas dos livros ou nas mentes das pessoas, mas elas moldam também o mundo físico ao nosso redor. Por exemplo, quando uma corporação como a Peugeot decide abrir uma nova fábrica, isso tem um impacto real. Empregos são criados, recursos são utilizados e a paisagem local pode ser transformada. Tudo isso começa com uma decisão tomada dentro da realidade imaginada de uma entidade corporativa. Da mesma forma, quando as Nações Unidas intervêm em uma crise humanitária, ou quando um governo implementa políticas baseadas em direitos humanos, estamos vendo a influência direta de realidades imaginadas na vida das pessoas. Essas não são apenas ideias abstratas, elas afetam quem tem acesso a recursos, como as pessoas são tratadas por seus governos e até mesmo quem vive ou morre em situações extremas. O desafio, gente amiga, para nós como sociedade é como gerenciamos, interagimos com essas realidades imaginadas. Como equilibramos seus benefícios com os potenciais danos que podem causar? Como garantimos que elas sirvam ao bem comum e não apenas a interesses particulares? Essa parte do resumo destaca a responsabilidade que acompanha o poder das realidades imaginadas. Como criadores e sustentadores dessas realidades, temos o dever de refletir sobre como elas são usadas e as consequências que trazem para o mundo real. Isso nos leva a considerar não apenas o que essas ficções nos permitem alcançar, mas também como elas afetam o bem-estar de todos, desde o indivíduo até o planeta. O objetivo desta parte aqui é enfatizar a conexão intrínseca entre as realidades imaginadas e o mundo físico e o papel crucial que todos desempenhamos na moldagem dessas realidades para um futuro mais justo e sustentável. Um ponto importante ainda a ser discutido é o papel da consciência coletiva na sustentação dessas realidades imaginadas. A existência de entidades como corporações, nações e direitos humanos dependem inteiramente do nosso reconhecimento e aceitação coletivos. Isso coloca uma responsabilidade enorme em cada um de nós. As histórias que contamos, as crenças que compartilhamos e as ideias que apoiamos têm um poder de moldar não apenas o nosso presente, mas também o futuro da nossa sociedade. Um ponto importante, ainda a ser discutido, é o papel da consciência coletiva na sustentação dessas realidades imaginadas. A existência de entidades como corporações, nações e direitos humanos dependem inteiramente do nosso reconhecimento e aceitação coletivos. Isso coloca uma responsabilidade enorme em cada um de nós. As histórias que contamos, as crenças que compartilhamos e as ideias que apoiamos têm um poder de moldar não apenas o nosso presente, mas também o futuro da nossa sociedade. Minha gente amiga, é essencial, portanto, que sejamos críticos e conscientes das realidades imaginadas que apoiamos, claro. Por exemplo,
Quando consideramos a sustentabilidade de uma corporação como a Peugeot, estamos também refletindo sobre o impacto ambiental, social e econômico de suas operações. As decisões tomadas dentro dessas realidades imaginadas têm consequências reais, afetando tudo, desde o meio ambiente até a justiça social, cara. Além disso, a maneira como interpretamos e interagimos com essas realidades imaginadas está sempre evoluindo. Com o avanço da tecnologia e as mudanças nas normas sociais, surgem novas formas de realidades imaginadas, como a realidade virtual e as inteligências artificiais, desafiando ainda mais nossa compreensão do que é real. Essa parte final aqui busca ressaltar a importância de uma consciência coletiva ativa e crítica no manejo dessas poderosas realidades imaginadas. Ao nos tornarmos mais conscientes dos sistemas que construímos e mantemos, podemos garantir que eles sirvam não apenas aos interesses de poucos, mas ao bem-estar e ao progresso de todos. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre nosso papel como criadores e sustentadores dessas realidades e a necessidade de usá-las de forma responsável e consciente para o benefício de toda a sociedade. Numa terra de engenhos e ideias a brotar, surge a Peugeot na história a se entrelaçar. Não só de ferro e aço, mas de sonhos a moldar, uma fábrica de carros e de histórias a contar. Era uma vez Armand, com visão a brilhar, transformou um negócio, fez a Peugeot navegar no mar de papeladas. Ele foi navegar com advogados e leis, fez a Companhia do Fá. No baile de ficções, onde todos acreditar, nas histórias de nações, deuses a nos guiar, corporações e igrejas, todos a se formar, nas mentes humanas começaram a habitar. Realidades imaginadas tão difíceis de pegar, como o vento que sopra sem se poder agarrar, mas estas mesmas brisas podem navios levar, e nas mãos certas, mundos inteiros mudar. Direitos humanos tão etéreos a soar, Nações Unidas clamam sem cessar de lutar pela justiça e paz, sem nunca vacilar na rede de histórias que nos faz avançar. Mas se lembremos, amigos e amigas, desse poder usar, com consciência e cuidado para não nos machucar, pois as histórias que contamos podem nos libertar, ou em labirintos de ilusões nos aprisionar. Na dança da Peugeot, a lição a nos dar, que as histórias que tecemos nos ajudam a caminhar na trilha da vida, os sonhos a realizar, nas ficções que criamos, nosso mundo a modelar. Assim termina a poesia, mas a história vai continuar. Nas mãos de cada um, o futuro a moldar. Com imaginação e ação, podemos o mundo encantar, na arte de sonhar, e juntos a realidade transformar. 10 Top News! Educação no Brasil!